classe não é o que você mostra, é o que você consegue sustentar. E talvez você esteja pagando caro demais para parecer que está bem. Hoje eu quero te mostrar o quanto custa por ano sustentar uma imagem. E no final desse vídeo, você vai entender por que muitas pessoas trabalham a vida inteira e nunca conseguem sair do lugar. Uma parcela da população brasileira costuma falar que a sua renda é insuficiente para se manter. Só que se você pegar e dobrar a renda dessa pessoa, ela vai continuar falando que a renda é insuficiente. E sabe por quê? Porque o maior erro financeiro dela não é o salário pequeno que ela ganha, mas é a normalização de alguns gastos. No vídeo de hoje, eu vou trazer 3 exemplos de coisas e eu vou demonstrar, né, de forma detalhada o como que elas retiram dinheiro de você sem você nem perceber. Quem aqui nunca pediu uma marmita? E aqui vai, né, o meu primeiro exemplo para vocês. Se você trabalha segunda a sexta e compra marmita todos os dias, e a marmita é R$ 20 por semana, vão R$ 100. Por mês, R$ 400. Se você faz isso todos os meses e todos os dias, quantos que você supostamente vai gastar em um ano? Nessa situação, nesse exemplo, a pessoa que consome marmita a R$ 20 de segunda a sexta vai gastar em um ano R$ 4.800. Isso, né, sem contar às vezes o refrigerante, o docinho, complemento, porque eu tô só usando o valor da marmita. A minha ideia, trazendo essa informação, não é fazer você se sentir culpado por preferir chegar em casa e descansar ao invés de ir pro fogão, mas é fazer você entender o como que tudo isso impacta a sua vida financeira. O sistema no qual você se encontra não é culpa sua, mas entender como isso impacta a sua vida, ou como isso impacta a sua realidade, é sim a sua responsabilidade. Depois que você percebeu que você gasta muito dinheiro com marmita, você tomou uma decisão. Vou fazer comida durante um ano e vou pegar esse excedente e vou guardar. E aí você pega, tem arroz, feijão na sua casa, tem o básico. Mas para conseguir preparar, você investe R$ 50 por semana. Você vai comprar um pouco de frango, um pouco de bisteca, você vai comprar às vezes meio quilo de carne, para conseguir preparar a marmita durante a semana. Se você gastar R$ 50 por semana para preparar, né, as suas marmitas, durante 52 semanas você vai gastar R$ 2.600 no ano. Agora, se eu faço, né, a subtração, eu pego 4.800 e retiro esse valor de 2.600, sobra R$ 2.200. O que eu quero fazer, na verdade, eu não quero que você pare de comprar marmita, enfim, mas eu quero que você entenda o como que comprar alimentos prontos, né, engana a gente. Às vezes parece que você não está gastando nada, mas na verdade você está gastando muito dinheiro com isso. Agora, vamos ao meu segundo exemplo. Você já trabalhou muito durante a semana para conseguir descansar. Você comprou marmita a semana inteira. No final de semana também, você tem que trabalhar para você. E aí o que você faz? Você decide comprar por final de semana sempre alguma coisa. Algum lanche, enfim. E você gasta na média de R$ 100 para consumir lanche nos finais de semana, certo? Vamos supor, vou pegar um lanche específico. Você compra uma pizza a R$ 50 e uma caixa de cerveja a R$ 45. Se você multiplicar esse valor pela quantidade de semanas que você tem em um ano, somente com esses R$ 100 que você gasta por final de semana, você vai gastar em torno de R$ 5.000. Se for esses R$ 95, que é a pizza mais a cerveja, você vai gastar R$ 4.940. Agora, pensa comigo. Se essa pessoa, ela decide que não vai gastar mais R$ 100 por final de semana, que vai pegar esse dinheiro e vai guardar, e se por um outro motivo ela também decide que não vai mais comprar as marmitas na rua e que vai começar a preparar suas marmitas e que essa diferença de dinheiro ela vai guardar também na conta dela para conseguir construir a sua reserva de emergência, se eu somar esses dois valores, que é 2.200, que é a diferença da economia, né, das marmitas, mais 4.940, ela vai ter R$ 7.140.
Ainda, dentro do segundo exemplo, vamos ir um pouco além. Ao invés de só comprar um lanche e consumir em casa, gastando R$ 100, essa pessoa ela é aquela que gosta de sair, de ir pro bar, pra uma festa, de ir pro shopping. E se ela faz isso todos os finais de semana, ao invés de gastar R$ 100 por final de semana, ela vai gastar muito mais. Em um ano, ao invés de gastar R$ 5.000 somente com essas atividades, ela vai gastar 10. E tudo isso não é luxo. E muitas das vezes é necessidade. A pessoa ela precisa sair um pouco. A pessoa ela precisa se desconectar, ela precisa fazer atividade diferente, ela precisa ter vida além do trabalho. Eu sei que isso é importante. Eu sei que é necessário. O que eu quero trazer aqui, na verdade, é a consciência. Se você está saindo todos os finais de semana por necessidade, porque você precisa disso, tá tudo bem. Mas você precisa, é responsabilidade sua entender o tanto que você está gastando com isso em um ano. Você precisa anotar em alguma planilha, em alguma tabela, você precisa entender o tanto que tu gasta com essas atividades anualmente. Por quê? Se você não aprender a usar o seu dinheiro, a entender o seu dinheiro e a controlar o seu dinheiro, alguém muito mais inteligente vai fazer isso por você. Muita calma nessa hora, porque agora vem a parte que quase ninguém gosta de ouvir. E esse aqui é o meu terceiro exemplo. E o exemplo aqui ele é sobre financiamento de veículo. E, enfim, fica até o final porque ele é muito importante. Eu decido financiar um veículo de R$ 20.000. Vou comprar um carro de R$ 20.000. Normalmente, quando você vai financiar um veículo, você pode financiar em 12 meses, 24 meses, 36 meses e acho que é 48 meses, enfim. São 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quanto maior é a quantidade de parcelas, em quanto mais tempo você financiar, quanto maior é o financiamento, quanto mais juros vai ter, certo? Então, eu não coloquei 36 meses. Eu fiz uma conta diferente. Eu peguei uma taxa de 1,9% ao mês. Alguns bancos têm essa taxa. Então, se eu quero financiar um veículo de R$ 20.000 em 30 meses, seria 36, mas eu vou colocar 30 meses. Então, eu vou pegar a parcela de R$ 960, multiplicar por 30, e eu vou pagar R$ 28.800 no total, totalizando R$ 8.800 de juros. Como o valor do carro não é tão alto, essa porcentagem de juros ela não ficou muito gritante. Mas aí eu vou entrar dentro ainda do meu terceiro exemplo em outro tópico. Por quê? Existe toda uma questão emocional por trás dessas atitudes. E eu, é claro, não vou me contentar com um carro de R$ 20.000. Então, o que eu vou querer? Eu vou vender o meu carro, ele vai perder um pouco de valor. E aí eu vou financiar um carro de R$ 60.000. Pensando ainda na mesma taxa de 1,9% ao mês, eu pensei assim, eu dei uma entrada, certo? E eu vou financiar ali em um prazo de 60 meses, em parcelas de R$ 1.520. Se eu pegar e fazer a multiplicação 1.520 vezes 60, no carro de 60 mil eu vou ter pago R$ 91.200. Pode parecer besteira. Quando a gente pensa no final, assusta, mas as pessoas fazem isso, e com muita frequência. Eu acredito que as pessoas não saibam fazer conta, elas agem por emoção, é uma questão muito emocional, elas precisam, né, mostrar que elas pertencem a uma classe ao qual elas não pertencem, mas isso acontece com muita frequência. Aí ele vai terminar de pagar esse carro em 60 meses, que seria ali em torno de 6 anos, e depois vai fazer o quê? O que eu tecnicamente vou fazer? Fazer outro financiamento, porque afinal de contas vai lançar um novo carro com outras tecnologias, com outro tipo de conforto. Enfim, e assim a pessoa ela entra em um ciclo emocional de troca de carro. A fim de concluir esse terceiro tópico, vamos falar só colocar aqui os valores. Primeiro, eu tenho um carro de 28.800 com mais ou menos R$ 8.000 de juros. Passo ele para frente e financio um carro, totalizando no final 91.200. Somando os dois, eu vou ter gasto aí na faixa de 9 anos R$ 120.000. Fora seguro, IPVA, licenciamento, manutenção, mecânico. Tem os gastos que não são os previsíveis, que são os imprevisíveis. Tá? É muito importante pensar em todos eles antes de entrar em um financiamento. Até agora, eu dei 3 exemplos. Mas esses gastos, eles vão além desses 3 exemplos. Mas eu quero te deixar uma pergunta. O seu futuro está garantido? Sim ou não? Por quê?
Comprar celular novo todo ano, roupa nova para impressionar outras pessoas, ficar sempre tendo um carro novo, né, para ficar impressionando outras pessoas, carro que é maior do que o que você pode manter. Tudo isso não vai te dar uma vida estável no futuro. Nada disso vai te trazer proteção no seu futuro. O problema aqui não é você querer coisas boas. O problema é você querer ter coisas boas antes de você realmente poder ter coisas boas. Eu escutei de um influencer uma vez uma frase que me marcou bastante. Que o grande problema da população é a antecipação dos seus sonhos. Eu preciso muito que você imagine uma situação comigo. Pense em você no futuro. Você com 60 anos. Eu imagino que com 60 anos você vai ter menos energia, você vai ter um mercado de trabalho mais seletivo. Se você, de repente, é empresário, microempreendedor e você trabalha muito, você já não vai ter energia mais para trabalhar tanto, então a sua renda vai sair, né, vai deixar de estar aqui para estar aqui. E aí? Você vai querer ter uma reserva de emergência ou não? Envelhecer custa muito caro. E o custo invisível de hoje vira extremamente visível quando você chega na sua terceira idade. Lembra, se planejar não garante uma vida fácil, mas não se planejar, na maior parte das vezes, garante uma vida muito difícil. E se você gostou da minha reflexão, eu te convido a assistir o vídeo sobre como a nossa vida pode mudar depois que a gente consegue guardar 5.000 reais. Eu vou deixar anexado aqui no final do vídeo. Até mais. Desejo muita prosperidade e saúde para você.